No vídeo passado, conversei com vocês sobre a possibilidade de prescrição do direito à pensão por morte. No vídeo de hoje, vou falar sobre as razões para a pensão por morte ser cortada ou cancelada. Essa dúvida existe principalmente quando a viúva ou viúvo pensionista tem novo relacionamento e pretende se casar ou viver em união estável. Contudo, os pensionistas do INSS podem se casar novamente ou viver em união estável sem correr o risco de perder a pensão por morte. A última mudança aconteceu com a reforma da Previdência em 2021 e as idades mínimas dos pensionistas irão aumentar novamente em 2024. Atualmente, o pensionista com idade de até 22 anos recebe a pensão pelo período de 3 anos, mas o intervalo sobe para 6 anos para os pensionistas com a idade entre 22 e 27 anos. Recebe a pensão por 10 anos os pensionistas com idade entre 28 e 30 anos. Entre 31 a 41 anos recebe a pensão por 15 anos. E aqueles com idade de 42 a 44 anos recebe a pensão por período de 20 anos. Tem direito à pensão vitalícia os pensionistas com idade superior a 44 anos. Outra alteração que ocorreu com a reforma da Previdência é a duração do benefício por apenas 4 meses para o cônjuge ou companheiro cujo casamento tenha se iniciado 2 anos antes do falecimento e quando o óbito ocorreu sem que o segurado completasse 18 contribuições. E ainda quando o cônjuge ou companheiro recebe pensão alimentícia. No entanto, essa medida vale apenas para os pensionistas após a reforma da Previdência. Aqueles que já recebiam a pensão por morte antes da reforma têm direito adquirido e recebem normalmente. Uma vez que o novo casamento não é motivo para o cancelamento ou corte da pensão por morte, se por acaso a pessoa ficar viúva 2 vezes, ela terá que fazer a escolha entre um dos benefícios. Geralmente é escolhido o benefício de valor mais alto. Porém, é possível acumular a pensão por morte de filho e do cônjuge. Nesse caso, a legislação permite receber os 2 benefícios ao mesmo tempo. É motivo de cancelamento também se o segurado estiver desaparecido, uma vez que não é localizado, não justifica o pagamento da pensão. Mas caso ele venha aparecer, o benefício também tornará a ser pago. Outra dúvida e receio que muitos pensionistas têm é o fato de poderem trabalhar de carteira assinada. Vejam, não haverá nenhum problema se o beneficiário da pensão por morte trabalhar ou assumir um cargo público, uma vez que a pensão por morte não é um benefício de incapacidade para o trabalho, mas um direito concedido aos dependentes do segurado do INSS. Contudo, é importante ressaltar que como a pensão por morte é um benefício previdenciário e que possui regras específicas para sua concessão, inclusive o limite da renda para acumulação de outros benefícios previdenciários ou remunerações trabalhistas, deve o pensionista ficar atento a essas regras e verificar junto ao INSS para saber se terá o benefício cortado e, se for o caso, decidir-se pelo trabalho de carteira assinada ou mudança de emprego. Nas situações em que o pensionista é filho menor de 21 anos, ao completar a maioridade, terá o benefício cortado. Caso o filho seja pessoa incapaz, terá direito à pensão vitalícia ou receberá até que cesse sua incapacidade. Outra dúvida frequente é se a pessoa que recebe pensão por morte pode se aposentar por idade. Mesmo sendo pensionista, a pessoa poderá se aposentar normalmente. Porém, não é possível receber 2 ou mais pensões ou 2 aposentadorias pelo INSS. A acumulação só é possível se forem provenientes de regimes previdenciários diferentes. Exemplo, um pensionista pode acumular a pensão por morte paga pelo INSS com a pensão paga por outro regime próprio, como funcionário público. Mas mesmo assim, com a reforma da Previdência, o beneficiário terá direito de receber integral do benefício mais vantajoso e uma parte do outro benefício. Resumindo então, o INSS divide os dependentes em 3 classes: cônjuges, companheiros e filhos, que possuem dependência presumida, não necessitando comprovação.
Também os pais podem ser beneficiários da pensão por morte, contudo, há exigência de comprovação de dependência. E os irmãos também, que exige a comprovação. Sendo assim, o benefício da pensão por morte será cortado pela morte do pensionista quando o filho ou filha completar 21 anos, exceto se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental permanente, quando o cônjuge ou companheiro completar a idade limite para o recebimento da pensão, perde ainda quando passar a receber a pensão por morte do mesmo regime que o anterior, e quando ocorrer o término de concessão da pensão temporária para o cônjuge ou companheiro, conforme os prazos que mencionei anteriormente. A pensão por morte paga pelo INSS é um benefício muito importante, uma vez que garante a qualidade de vida para as pessoas que perderam um ente querido. Mas, como podem observar, é possível ela ser cortada por várias razões. Sendo assim, sempre que possuir dúvidas quanto ao pagamento desse benefício, deve entrar em contato com o INSS ou buscar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. Espero mais uma vez ter ajudado a esclarecer a dúvida de vocês. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça também de deixar sua curtida e inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo.